o Norberto Odebrecht dizia que ele entrava na lama com os porcos, mas saía Saía de limpo. terno branco, saía limpo. E ele tinha um terno branco, então o pessoal ficava imaginando ele entrando de terno branco na lama e saindo do outro lado limpo. Não tem como, né? Mas era uma ilusão que se vendia ali, né? O que nós fazemos é justificável, né? É normal, é o que todo mundo faz, e a gente faz de um jeito que a gente fica menos sujo, entre aspas. Era uma maneira, acho que até mesmo de justificar, de fazer com que aquilo fosse aceitável para todo mundo. O que a trajetória de uma empresa como a Odebrecht nos ensina sobre o Brasil? Apenas lembrando que nos tempos áureos, a Odebrecht chegou a faturar 120 bilhões de reais, com 120 mil funcionários. Com a Lava Jato, nada menos que 78 executivos fizeram a delação premiada. Pelo Caixa 2 da empresa, eles mesmos admitiram, passaram algo como 10 bilhões de reais, ou 3 bilhões de dólares em valores da época. Eles também admitiram ter pago em propinas 800 milhões de dólares. O que norteou essa conversa com a jornalista Malu Gaspar, autora de um excelente livro sobre o assunto, foram os valores da empresa, o código de ética, a psique de quem corrompe. Eles estão arrependidos ou aprenderam a lição? Parece que em grande parte não. Nem a empresa mudou como deveria. Claro, teve a Vaza Jato e seus métodos nada ortodoxos. Alguns se sentem injustiçados. Malu, bem-vinda aqui ao canal Inconsciente Coletivo. Sinta-se no divã. Ai, meu Deus! Obrigada, Morris. Ai, gente, que perigo esse negócio de divã, hein? Bom, na verdade, a entrevista é sobre o objeto do assunto do seu livro, que foi lançado no final do ano passado e que, pelo menos para mim, a leitura dele foi um estrondo, que é o livro sobre o Odebrecht, né, que você lançou em novembro do ano passado pela Companhia das Letras. Exato, a organização. A organização, né? A organização. Isso. Mas antes de entrar no livro, só queria passar aqui a limpo a sua biografia, né, para as pessoas que estão assistindo a gente te conhecerem melhor. Então, assim, eu vou te contar o que eu sei e o que eu li, né? Você tem uma carreira construída, né, pelas redações de alguns dos principais veículos do país. Isso. A tua última passagem foi pela Piauí. Você publicou ali. Estou indo para o Globo agora. Aí eu ia chegar nisso. Na Piauí Ah, você desculpa, então publicou fala de alguma. novo. Não, vamos lá. Na Piauí você publicou algumas matérias sequenciais sobre o Odebrecht. Você participava daquele super podcast, o Fórum de Teresina. E agora você está indo, justamente está entrando. Agora, daqui a pouco, você está entrando na. Você está nesse processo de transição, né? Você vai para o Globo, não é isso? Isso, exatamente. Certo. E no Globo você vai fazer o quê? Só para as pessoas saberem. Bom, vou ter uma coluna semanal, vou ter um blog com postagens, espero que diárias, e vou fazer um podcast que ainda está em desenvolvimento para manter aí essa discussão sobre política, economia e bastidores do poder. Então, é bastante coisa. Tem muita tarefa pela frente. Tá ótimo. Então, eu te desejo muito boa sorte nessa tua nova Obrigada. jornada. Vou precisar. E, bom, então, assim, começando a nossa entrevista, Malu, eu vou te fazer uma pergunta primeira mais simples. Por que esse título do livro, Odebrecht, a Organização? Bom,
a organização é como eles mesmos se chamavam, né, internamente. A Odebrecht tem um conjunto de livros e publicações que eu menciono bastante no meu livro, que é a Tecnologia Empresarial Odebrecht, que são escritos do Norberto Odebrecht, auxiliado por um monte de outras pessoas que trabalharam com ele na empresa, que desenham os valores, explicam os valores que eles pretendiam construir e tal. E uma das coisas muito marcantes ali é que eles se autodenominam a organização, dizendo que a empresa é uma organização de homens e pessoas, de homens e relações, e que eles se encaram exatamente. Eu acho que ele tenta remeter ali a questão da SA, né, uma sociedade de empresários, que é como eles se chamavam, né? Inclusive, ele diz que a organização, entre aspas, é uma sociedade de confiança. E eles até falam deles mesmos como a organização com letra maiúscula. Então, realmente, eles consideravam que eles eram organização. E eu acho que esse caráter de lealdade, de essa coisa de um grupo muito fechado de pessoas e tal, que se reúnem ali, que estão muito orientadas por relacionamento político, isso tudo é muito a cara deles, né? Então, eu quis fazer essa menção, e depois tem também a questão do fato de eles terem passado pelo que eles passaram, né? Eles acabaram sendo processados, eles tiveram uma decisão dura, difícil de tomar, de fazer a delação, lutaram contra a delação premiada, e muito do que a gente sempre ouviu, que era realmente a realidade entre eles, era essa coisa da lealdade. Nós não podemos falar, porque a gente vai entregar os nossos amigos. Tem a famosa frase do Marcelo Odebrecht, né, que diz que na família dele penava mais a filha que entregasse a outra do que a que fizesse alguma coisa errada, né? Então, eu acho aí que era um conceito que, além de ser uma coisa que eles mesmos usavam a respeito deles, remetia a toda essa imagem que o Odebrecht tem na sociedade brasileira. Que valores são esses? Então, é muito curioso você olhar a forma como o Odebrecht cresceu e virou esse império que ele virou, que eles viraram, né? E por isso até o livro acabou ficando longo, porque eu não queria contar sobre o que aconteceu com o Odebrecht depois, sem explicar como eles viraram um império, porque eu acho que é impossível entender o caso da Odebrecht sem você entender a origem e é isso que a gente vai falar agora, que são os valores dessa organização. O Norberto Odebrecht construiu essa empresa muito focado na ideia de que, eu acho que cedo ele percebeu que era preciso, para crescer, construir uma rede de relacionamentos políticos. Inclusive, ele falava lá atrás que ele tinha sido excluído, a Odebrecht tinha sido excluída da construção de Brasília porque não tinha apoio político, como eles chamavam. Então, e eu acho que é também da natureza mesmo do negócio dos empreiteiros, que dependem muito dos governos. Então, ele foi construindo essa lista de valores que tinha muito a ver com a necessidade que ele tinha de motivar as pessoas e fazer com que os seus empresários, como ele chamava, que eram os seus executivos em vários lugares do país, conseguissem novos negócios. E quais valores ele desenhou? Como é que a gente faz para crescer? Então, número 1, precisa ser agressivo. Número 2, precisa construir redes de relacionamentos. Tanto que ele escreve nesse livro que a gente já mencionou, que a Odebrecht, a prioridade zero, a prioridade maior da empresa é servir ao cliente. E o cliente, para ele, não é o cliente Estado, contribuinte, o cliente, ou mesmo o governo, né? Não existe esse cliente abstrato, ele escreve isso no livro. O cliente é o governante, os clientes são pessoas, são autoridades públicas, são governantes, e você precisa conquistar o cliente. Para conquistar o cliente, você tem que ter uma rede de relacionamentos que ele chamava de político estratégico. Ele partia do princípio de que mais do que você conquistar um contrato, você precisa conquistar aquele cliente, aquele cara tem que confiar em você, querer você. Agora, é lógico que no setor público não é tudo uma questão de amizade, né? Ele logo, tem uma cena que eu gosto muito no livro,
que é lá nos anos 60, um executivo que vai para o DNR ainda, na época que ainda existia DNR, que era até no Rio de Janeiro, não era nem nos anos 60, anos 50, que ele vai pedir a liberação de uma fatura. O sujeito se chamava Walter Caymmi, e o funcionário do DR pergunta: você é parente do Dorival Caymmi? Ele diz: não. Mas você solta uma nota? Quer dizer, era a forma como as coisas funcionavam no Brasil. Então, eles tinham que dominar essa forma de funcionar. E aí, e eles fizeram isso muito bem, combinando agressividade e foco nessa questão do relacionamento com o cliente. Eles eram uma empreiteira competente? Certamente eram, mas uma coisa que eu ouvi logo no comecinho da apuração do livro, que eu acho que se presta muito a explicar o que era essa organização, é justamente que o foco dos negócios dele, o negócio principal deles não era construir ponte ou fazer refinaria, era fazer relacionamento com governantes e autoridades públicas. Então, acho que de todos esses valores que eu mencionei, eu acho que esse é o que orientava toda a condução dos negócios. Como é que é aquela frase dos porcos mesmo? Que o Norberto Odebrecht dizia que ele entrava na lama com os porcos, mas saía de terno branco, saía limpo. Ele tinha um terno branco, então o pessoal ficava imaginando ele entrando de terno branco na lama e saindo do outro lado limpo. Não tem como, né? Mas era uma ilusão que se vendia ali, né? O que nós fazemos é justificável, né? É normal, é o que todo mundo faz, e a gente faz de um jeito que a gente fica menos sujo, entre aspas. Era uma maneira, acho que até mesmo de justificar, de fazer com que aquilo fosse aceitável para todo mundo. O que tem de brasileiro nessa história do Odebrecht? Muita coisa, né? Eu achei interessante essa pergunta, porque quando eu comecei a pesquisar para o livro, muitas das pessoas com quem eu conversei da própria Odebrecht faziam questão de ressaltar isso, que isso que a gente faz aqui no Brasil não é diferente do que fazem as empreiteiras americanas, do que fazem as empreiteiras alemãs ou do que fazem as espanholas, né? Todas elas são impulsionadas pelos seus governos. Inclusive, eu ouvia muitas histórias sobre sobre as dificuldades que a Odebrecht teve para entrar na Alemanha, para entrar na Ásia. Eles tiveram uma iniciativa frustrada na Ásia, foi um executivo para lá, não conseguiu nada, porque, de fato, esse é um tipo de negócio que depende demais do Estado. O que eu acho que eles fizeram foi, de particular no Brasil, foi que eles levaram essa prática, ou a forma de funcionar, o modus operandi dele, levou essas características de dependência do governo, de necessidade, da promiscuidade com os governantes, e dessa coisa de construir a própria política pública ao extremo. Eles foram ao estado da arte, né? Então, o que a Odebrecht fazia, no Brasil principalmente, mas também replicou em outros países, construíam os próprios projetos. Então, por exemplo, eles iam, isso está claro no livro, eles tentam entender o que o presidente do Peru naquela época precisava. Ele não precisava de uma obra de irrigação, que era o que eles queriam vender. Eles concluíram, ele precisa de alguma coisa para ganhar a eleição. Então, vamos oferecer para ele uma estrada, que vai ficar pronta logo, e que vai, pelo menos nós vamos poder inaugurar, e a gente pode conseguir o crédito. Então, acho que eles entenderam logo, com as primeiras iniciativas deles, não só na ditadura, como também fora do Brasil, que você precisava dar o pacote pronto para o político. Eles faziam isso no Brasil e faziam isso aqui. Então, por exemplo, eles queriam fazer obra em Angola, outro exemplo. E Angola não tinha dinheiro. E aí eles queriam entrar na construção da hidrelétrica de Laúca, que é a maior hidrelétrica do país até hoje, está terminando de construir, ainda 30 anos construindo, tempo pra caramba. E o Angola não tinha dinheiro. Eles bolaram um esquema de pagamento de crédito lastreado em contas, em trocas de petróleo. Angola mandava petróleo para o Brasil, vendia para a Petrobras pagava o Banco do Brasil liberava o crédito toda vez que vinha o petróleo, então era pago em petróleo. E o que eles faziam é que eles eram engenhosos, não eram só engenheiros, mas engenhosos também, e desenhavam todo o projeto.
Eles iam para Angola, para Venezuela e diziam, olha, você precisa de uma ponte aqui para atravessar o Rio Orinoco, nós vamos fazer a ponte, nós vamos te ensinar como é que você vai financiar essa ponte. Então, eles iam, e no Brasil a mesma coisa, né? Eles fizeram Angra, depois fizeram o Galeão, e assim foram inventando negócios e expondo esses negócios, vendendo no sentido de convencendo os governantes de que era isso que eles precisavam. Para mim, no caso, por exemplo, da petroquímica, isso fica muito claro. Desde o governo Fernando Henrique, a Odebrecht defendeu e convenceu tanto o governo Fernando Henrique como depois o Lula de que era importante para o Brasil ter uma petroquímica nacional unificada capaz de competir no exterior, nos termos em que eles queriam, que era eles sócios da Petrobras, mas eles mandando e a Petrobras como sócio minoritário. São desenhos que eles vão oferecendo. É curioso que eles sempre vendiam, Emílio Odebrecht falava muito isso nas conversas com os governantes, isso é bom para o Brasil. Então, é toda uma construção de discurso, de estratégia, de venda dos próprios projetos, que eu acho que eles faziam de uma forma muito envolvente, muito inteligente, muito eficiente. Né? Se um projeto é bom para o Brasil, por que você é contra? Não importa que seja bom para o Odebrecht, mas é bom para o Brasil. Entendeu? Eles só amarraram um jeito de funcionar que ficou muito eficaz e que os outros não faziam. Né? Só para terminar, tem uma coisa que eles faziam também e que eu acho que os outros não conseguiam fazer, talvez por falta de vontade ou por falta realmente de tino para essa oportunidade, que era o seguinte, eles iam para os países, então, para o Peru, ou para a Bolívia, para não sei qual, Equador, construir uma obra. Só que em vez de fazer só uma obra, como faziam os outros, nós vamos num lugar, a gente ganha a licitação e a gente faz essa obra. E depois, quando acaba, a gente vai embora. Não, eles instalavam um escritório naquele país, eles contratavam diversas pessoas daquele país, executivos, e eles sempre chegavam para ficar. Então, quando eu fui ao Peru em abril em abril de 2017 para fazer uma matéria para Piauí, eu me espantei ao constatar que a Odebrecht era a maior potência empresarial do Peru e que eram várias famílias Odebrecht, tem isso também, eles são a família Odebrecht. Então, eles constroem um amálgama ali que fica difícil de superar, de pessoas unidas como se estivessem numa família, fazendo o melhor para o Brasil, servindo ao cliente. Olha quanta coisa edificante eles vendem, né? Na prática, a gente sabe que era diferente. Ô, Malu, os números são superlativos, né? Sim. Podemos só fazer um rasante pelos números de quantos executivos que fizeram delação premiada, quanto de dinheiro que a Lava Jato recuperou? Agora estou lembrando direito. Foram 78 executivos que fizeram a delação premiada. A quantidade de dinheiro que passou no Caixa 2 da Odebrecht, que eles mesmos admitem, é próxima de 10 bilhões de reais, 3 bilhões de dólares em valores da época. A Odebrecht, ao longo do período dos governos todos, chegou a faturar 120 bilhões de reais, com 120 mil funcionários, quer dizer, ela virou uma potência e ela depois também, ela não terminou de pagar, mas ela aceitou pagar uma multa que também é uma multa superlativa. Eles admitiram ter pago em propinas, mundo afora, 800 milhões de dólares, quer dizer, foi o maior volume já admitido num acordo com o Departamento de Justiça americano, até então, e concordaram em pagar uma multa de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Então, é tudo muito grande, era uma engrenagem, você está falando de 12 países, realmente eles construíram uma máquina de, não só de corrupção, porque nem tudo era corrupção, mas de cooptação de governos, de domínio do cliente, como eles gostavam de falar, sem igual. Você acha que a Lava Jato mandou bem com relação ao Odebrecht em particular? Essa pergunta é bem genérica, mas eu vou te falar como eu vejo essa questão da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato, com relação ao Odebrecht, foi até... ela teve uma conduta... Peraí, deixa eu refrasear. Eu acho que a Lava Jato, hoje a gente vê que ela cometeu muitos erros, né? E principalmente aquele núcleo ali em Curitiba, com
aquele núcleo em Curitiba, com Deltan Dallagnol, Sérgio Moro. Hoje, olhando o que a gente sabe da Vaza Jato, a gente vê que eles cometeram muitos erros, irregularidades, que podem colocar a perder até o próprio trabalho da operação. Mas olhando apenas, e eu acho que tem que ser investigados, eu acho que essas coisas têm que ser colocadas em pratos limpos para o bem do nosso sistema institucional. Né? Assim, se tem algo que a gente deve preservar para além das pessoas, são as instituições. Mas eu acho também que a gente não deve perder de vista com o que eles estavam mexendo. Uma coisa que eu queria muito retratar no livro, acho que eu consegui, mas foi uma das razões pelas quais eu quis escrever o livro, é que para mim era muito impressionante que uma empresa como a Odebrecht, que tinha feito tudo o que eles fizeram, se dispusesse a guerrear contra a Lava Jato da forma como eles fizeram. Quem olhava de fora e depois de dentro eu tinha essa sensação até amplificada, pensava assim, como é que eles são loucos? Como podem, depois de ter feito tudo que eles fizeram, ainda arriscar o que eles arriscaram? Eles foram muito longe. E eles foram muito longe porque eles tinham total confiança na impunidade. Eles achavam, e isso fica claro no livro, eles achavam que era obrigação do governo acabar com a Lava Jato, porque eles não podiam ser punidos pelo que eles estavam fazendo, que afinal de contas era o que todo mundo sempre fez. E além disso, eles também achavam que eles superariam de alguma forma as investigações e o escândalo todo que veio a partir do Petrolão, porque sempre foi assim, porque eles conseguiam desfazer as nulidades jurídicas, porque aliás, eles conseguiam convencer o judiciário de que os processos tinham nulidades jurídicas, mesmo quando eles não tinham, eles conseguiam superar as crises de imagem com um discurso para a imprensa que, ao final, acabava convencendo muita gente, pelo menos botando uma dúvida na cabeça das pessoas. Então, assim, eles estavam muito confiantes de que seria diferente. E o que eu acho que a Lava Jato mostrou é que esses esquemas não só existiam, porque assim, uma coisa é o que a Lava Jato fez de errado, outra coisa é o que aconteceu. É impossível desver o que aconteceu. O que aconteceu está dado, eles delataram e nenhum deles relata, apesar da dureza do processo de delação, das brigas e da forma como os procuradores administraram essa guerra entre executivos e o próprio Ministério Público, ninguém foi torturado, foi uma decisão de falar, existem documentos que comprovam, e o fato é que não só o governo do PT, que é o que leva a maior quantidade de críticas à Lava Jato, que é onde está o maior foco de conflito, mas todos os governos. Lembre-se de que o presidente da Câmara recém-eleito, o Arthur Lira, foi flagrado e foi flagrado em processos da Lava Jato. O Sérgio Cabral está preso por causa da Lava Jato, o Eduardo Cunha foi preso por causa da Lava Jato. Então, assim, eu acho que o livro mostra que os fatos aconteceram. E eu gostaria que ele fosse usado como objeto de reflexão para que as pessoas conseguissem separar uma coisa da outra, Sim. Entendeu? Eu acho que aliás, é muito interessante, é bom para o país se a gente souber usar os fatos da Vaza Jato para separar uma coisa da outra. A gente não está sabendo, para já antecipar. Eu acho que o brasileiro está sendo imaturo em relação ao que a gente está vendo. Porque, pensa bem, uma coisa é o avanço institucional que a Lava Jato colocou. E é curioso que ele tenha acontecido em razão de leis que a própria Dilma Rousseff e o governo do PT ajudaram a aprovar, criaram e ajudaram a aprovar. A Polícia Federal ficou mais forte no governo do Lula e depois da Dilma. O Ministério Público ganhou autonomia, uma autonomia que já não existe mais nos governos Lula e Dilma. E esse avanço institucional acabou se voltando contra o próprio governo, que tinha construído mesmo uma engrenagem de corrupção no seu interior. Isso eu acho que é o pêndulo da história. A gente tende a ceder às paixões políticas e deixa de ver o quadro geral, né? O povo chama de big picture. Se você for olhar... Só que, assim, eu não sei quantos anos você tem. Eu tenho 46 anos, 52. eu cubro... A gente é mais ou menos da mesma geração, né? Eu tenho 46 anos e eu cubro esse tipo de caso, política, corrupção, investigação, desde o ano 2000. E eu vi muita coisa na minha vida. Quando eu cheguei em Brasília, em 2020,
desculpa, quando eu cheguei em Brasília em 2000, o grande caso de corrupção era o caso do Eduardo Jorge, no governo Fernando Henrique. E o Ministério Público era representado pelo procurador Luiz Francisco. Então, assim, olhando à distância, eu acho que o Brasil, não estou falando nós, a Lava Jato, o PT, nada disso. Nós, como sociedade, avançamos muito, entendeu? O fato de a Lava Jato ter conseguido descobrir tudo o que eles descobriram não é desprezível. E é muito importante para o É Brasil. importante. Ah, muito. Desandou no Bolsonaro? Desandou no Bolsonaro. Tem problemas sérios no que a gente lê ali no processo. Tinha o messianismo, aquele grupo de pessoas que achava que eram os donos da verdade, que a bem de descobrir a corrupção, eles podiam tudo. Tem, é o pêndulo da história. Tinha uma estafa brasileira com a corrupção e eles acharam que eles estavam autorizados a fazer coisas que eles não estavam autorizados a fazer. Mas se a gente olhar isso no ponto de vista do longo prazo, a gente cresceu. Deu em Bolsonaro? Deu, mas é só a Lava Jato que provocou o Bolsonaro? Não. E a corrupção que veio antes não provocou o Bolsonaro? A Lava Jato existe porque existia corrupção. E a corrupção existe porque existe o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo, entendeu? Se você for assim, você pode escolher em quem você vai botar a culpa. Mas eu acho que o mais saudável seria que a gente olhasse isso como responsável, como se fôssemos responsáveis todos nós. Porque é o que a gente faz do Brasil como sociedade. Não adianta ficar, a culpa é do PT, a culpa é da Lava Jato, a culpa é do não sei quem. A culpa é nossa, entendeu? Não, é interessante, porque acho que isso sim é uma visão crítica da Lava Jato, né? Ela teve problemas, mas trouxe um super avanço institucional, especialmente nesse caso da Odebrecht. O caso do Digamos assim, Odebrecht é exemplar. era exemplar. Mas também se fala, eu já escutei isso muito, que talvez a Lava Jato tenha exagerado na punição à empresa mesmo, não em termos de grana, mas assim, não deixou ela funcionar direito. Eu acho isso relativo, sabia? Tem esse argumento de pessoas, tem muita gente que fala, a Lava Jato destruiu o setor de construção, Sim. e tem gente, inclusive, que acha que isso foi feito por encomenda da CIA, do FBI. O Brasil, aí é que eu falo para você, o Brasil é um país imaturo, entendeu? A gente não consegue imaginar que existia um sistema, a gente não consegue aceitar que existia um sistema podre. E que isso era, eu acho muito interessante, eu aprendi muito com alguns executivos da Odebrecht, nem todos têm essa visão, muitos se sentem vítimas, eu sou injustiçado até hoje, o cara pagou bilhões em propina e acha que é injustiçado até hoje. Mas tem algumas pessoas que eu conheci ali que me ensinaram muitas coisas interessantes. E essas pessoas fazem uma autocrítica que um pouco você vê no livro, quando eles dizem assim, nós estamos pagando demais, esse esquema está muito grande, ele está insustentável. Quando é pequeno, tudo bem. Quando ele fica tão grande, uma hora ele vai se autodestruir, porque ele é insustentável, era muito dinheiro. Tem uma reunião dos executivos que eu conto no livro, que eles saem, uma reunião de conselho, eles saem conversando sobre os números que o Elberto Silva, que era o comandante ali do Caixa 2, apresenta para eles. E aí alguém faz ali uma conta de padaria e fala, você já se tocou que nós pagamos para os políticos muito mais do que a gente distribui para nós mesmos? Os políticos levam do nosso dinheiro muito mais do que nós. Então havia ali, sim, muita gente que olhava e falava, isso não é sustentável. E eu acho que falar que a Lava Jato destruiu eles, sim, é uma parte da história. Mas também você achar que eles foram destruídos porque chegou o FBI e achou que eles tinham que ser destruídos porque nós queremos que as empreiteiras americanas entrem no Brasil, isso é a história da carochinha, você pode acreditar. Você pode acreditar no que você quiser, as pessoas hoje acreditam em cloroquina, mas o fato é que não tinha como ficar de pé aquele monstro que eles construíram. Então, é muito simplista você falar isso. E eu te digo mais, outro dia, inclusive, me perguntaram se eu achava que tinha como a Odebrecht se reciclar e voltar a ser uma empresa, e passar a ser uma empresa limpa e tal. Bom, sempre tem, mas eu acho que existe, que ali a Lava Jato foi dura em umas coisas, mas foi muito leve em outras.
Porque se tem uma coisa que fez com que a Odebrecht se tornasse essa potência que ela se tornou em promiscuidade e tudo mais que a gente está falando, foi a cultura empresarial. Agora, você tira as pessoas, você faz a empresa pagar uma multa, você cria uma condição financeira para ela entrar em recuperação judicial, não teve outra saída, mas continuaram as mesmas pessoas mandando. Então, você foi duro uma coisa e não foi duro no que precisava, você precisava mudar a cultura empresarial. Enquanto tem as mesmas pessoas mandando, veja bem, a briga entre o Marcelo e o Emílio, que para mim também é uma das coisas mais dramáticas dessa história, ela continuou. Então, é isso, a briga continuou e prejudicou demais a empresa, mesmo depois da Lava Jato. Por quê? Porque continuaram as mesmas pessoas. Só para dar um outro exemplo que eu acho muito importante para as pessoas pensarem, a Lava Jato acabou e a Braskem teve um seríssimo problema em Alagoas, que não tem nada a ver com a Lava Jato, e que está afundando mais ainda o grupo, que impede a recuperação do grupo. Por quê? Porque tinha em Alagoas um problema de perfuração lá do subsolo para mineração de potássio, e esse problema causou afundamento do subsolo de 3 bairros de Maceió, e esse problema ele foi descoberto, e quando se questionou a Odebrecht sobre o caso, o que ela falou? Nego veementemente. E que isso não tem nada a ver com a Lava Jato, isso tem a ver com a forma como eles enfrentam os problemas. Eles fazem as coisas, eles fazem errado, eles não assumem responsabilidade, eles se ferram lá na frente. A culpa é da Lava Jato? Então, acho que a Lava Jato, sim, a forma como o acordo foi fechado detonou com os negócios, mas você colocar a culpa no Moro e no Dallagnol, nesse caso, assim, é muito simplista. É o que eu estou falando. Esse exemplo da Braskem é a amostra maior disso, não tem nada a ver com a Lava Jato. Agora, tudo isso que eles comunicam de compliance, tudo que eles estão fazendo de compliance e terem mudado de nome, eles mudaram de nome também, né? Mudaram, né? Você acha que tudo isso é água? Eu acho que é cosmético, para te falar a verdade. São coisas que interferem na imagem, mas não vão a fundo na razão do que é a empresa. Eu até outro dia conversei com uma pessoa que participou muito desse processo mais recente e que leu o livro, e ele me disse, pois é, eu queria que você soubesse... Como é que me conta? Desculpa, e ele me contou muito sobre o esforço que eles fizeram internamente para mudar as práticas da empresa. E eu vou te dizer que eu acredito, sim, que tem muita gente ali que estava imbuída mesmo em mudar as práticas. Eu acho que eles mudaram internamente a partir de um determinado nível executivo para baixo. E eu acredito muito, acredito não, tenho certeza que a maior parte das pessoas que trabalhavam no Odebrecht não quer se envolver novamente, e que trabalha no Odebrecht não quer se envolver novamente em nada parecido. Isso é um trauma muito grande para eles. E eu acho que muita gente aprendeu a lição. Mas é como eu te falei, enquanto a cultura de quem manda for a cultura de um controlador que está acostumado a lidar com as coisas, negando os problemas e fingindo que não tem nada acontecendo, aí não tem como, entendeu? É impossível, porque é uma empresa familiar. Não é uma empresa aberta que você troca o executivo, entra outro e manda todo mundo embora. Não é. Então, isso realmente é uma questão que eles precisam enfrentar, que não foi enfrentada, e eu não sei se tem como ser enfrentada. É uma empresa familiar, ela tem um dono. Entendeu? A menos que o dono venda, acabou. Quando você soube que o Moro ia atuar como consultor, ele está atuando como consultor num caso envolvendo a Odebrecht ou não? Ou é só na consultoria? Até onde eu sei, ele atua na Álvares Marçal, que é a consultoria que já atendeu. Na verdade, a Álvares Marçal, ela não atende a Odebrecht, ela atende o processo de recuperação judicial. É diferente, ela foi chamada pela Justiça, pelo juiz da recuperação judicial. E ela, sim, tem muita interação com a Odebrecht, mas ela não é necessariamente, ela não atende a Odebrecht. Inclusive, é curioso que entre os executivos da Odebrecht, os delatores também, quando se anunciou que o Moro tinha sido contratado, a preocupação era outra, era que ele instruísse a Álvares e Marçal para
arrochasse mesmo o processo de recuperação para acabar com a Odebrecht. Né? Importante. Então, ali, não era que ele ajudasse a Odebrecht ou que a Odebrecht tivesse comprado o Moro. Internamente, a preocupação era que ele, sabendo do que ele sabia sobre a Odebrecht, instruísse gente na Álvares Marçal para acabar com a Odebrecht. Era o contrário do que a maior parte das pessoas estava pensando. Importante. Mas até onde eu apurei, eu não achei que eu não encontrei evidências de que ele tivesse qualquer ligação com esse processo em si. O que sempre foi dito foi que ele atuava em due diligence, instruindo a Álvares Marçal no que ela teria que procurar nas empresas quando ela é chamada para fazer um due diligence, que é uma investigação interna, investigação privada. Isso acho que demandaria mais investigação, na verdade, para saber. Eu acho, assim, para te falar a verdade, eu tenho a impressão de que essa foi uma decisão que faltou um coach ali. Até já falei isso no Foro de Teresina na época, porque é aquela coisa, não adianta você dizer que não tem relação. A partir do momento que o Moro virou um político, um ministro do governo Bolsonaro, e sai do ministério e vai para um cargo desse, ele pode até não ter realmente nenhuma relação com esse caso. Mas como é que você vai garantir? Não tem mais, a dúvida fica pairando, ele virou um ator político. E na política não é só o que é o que parece, é como as coisas funcionam, é o conflito intrínseco da situação, entendeu? Então, acho que é mais uma vez a imaturidade do Brasil, entendeu? E ele está dentro, ele está incluído nisso, porque ele devia ter pensado, não é possível que ele só tinha essa alternativa de carreira. Faltou o coach, como eu falo. Ô Malu, eu tenho duas perguntas para encerrar, já na reta final dessa conversa, que também ela poderia não ter fim, né? Você sabe disso. Mas assim, vamos lá. Até porque eu falo muito, né? Não, o assunto não tem fim. É um assunto sem fim esse. Mas assim, e são perguntas que eu sou empolgado com elas. Primeiro, sobre a psique desses 78 caras que fizeram a delação, né? Você falou que tem uns que acham que pagaram um monte, ficam meio putos. Esses caras se deram bem? O que eles estão vivendo hoje? Qual que é a psique desses caras? Cada situação é uma situação, assim, não dá para generalizar. Uma coisa que é bem flagrante é que muitos deles não, a maior parte não está respondendo a nenhuma sentença, né? Eles estão numa espécie de limbo, porque uma decisão lá atrás do STF, até da ministra Carmen Lúcia, determinou que todas aquelas combinações que foram feitas na delação com o Ministério Público, de pena, de punição, elas só podem ser executadas pelo juiz na primeira instância, de cada caso que eles respondem na justiça. E aí os advogados, eles mesmos, seus advogados, começaram a interpor vários embargos para atrasar a execução dessa pena. Então, tem vários, exceto aqueles que já tinham sido presos nas operações, já estavam presos antes da delação, já tinham uma pena cumprida, a cumprir, os outros não, eles estão nessa espécie de limbo. Então, a primeira coisa que acontece com eles é que eles nem estão presos, muitos deles não estão cumprindo pena, mas viraram proscritos. E alguns lidam com isso de uma forma positiva, poucos, vou te falar que é uma minoria. Entende que que fez errado, que mereceu a punição, pelo menos em parte, ou se não toda, pelo menos em parte, e está disposto a dar a volta por cima. Existem alguns que estão nessa categoria. Uma grande maioria se sente injustiçada. E quanto mais avança o caso da Vaza Jato, mais eles se sentem injustiçados. Mais eles acham que eles foram heróis e vítimas da corrupção dos procuradores, essa coisa toda. Então, esse pessoal é bem numeroso. E tem os outros que meio só querem esquecer e tocar a vida adiante, acham que são injustiçados, mas não vão levar isso com a ferro e fogo. Mas o crime compensou para eles? Depende do que você considera compensou. Assim, são muito poucos os que de fato ficaram pobres e perderam tudo. Mas, assim, todo mundo tem alguma... Ferraram. Porque todos eles têm uma garantia de salário, o Odebrecht garantiu para eles o salário que eles recebiam ao longo de 10 anos,
as defesas, muitos têm plano de saúde, ninguém ficou completamente desassistido. E eles entregaram para o Ministério Público seus bens, todos os bens que foram obtidos com ganhos ilegais, mas parte dos bens, se eles conseguiram provar que os bens foram conseguidos com dinheiro lícito, eles conseguiram manter. As famílias tinham bens. Então, totalmente, é aquela coisa, né? Uma vez que você é rico, você não fica completamente pobre, muito difícil. Então, eu acho que o que fica, assim, quando você pergunta compensa, é difícil essa pergunta, porque do ponto de vista financeiro, lógico, não compensa, porque tiveram que entregar muito dinheiro. Ficaram pobres, sem nada? Também, na maior parte, não. Mas e o que aconteceu com a vida dessas pessoas? Aí é que é. Será que eles acham que compensa? Eu acho que a maior parte acha que não compensa. Os que estão em negação até hoje acham que não fizeram nada demais. Aí, para essas pessoas, é tipo assim, fui um mártir, o cara se sente um mártir. Uhum. Mas, honestamente, eu não vejo ninguém assim, bem e feliz. Não conheço ninguém que ficou bem e feliz, que atravessou esse pântano aí e saiu do outro lado, como diria Norberto Limpo, né? Não saiu, ninguém, Mas ninguém. a lição foi aprendida? Você diz assim que Não, só acho não que foi. não. Aí é, Não, para alguns sim, para uma claro, parte deles sim, mas mas em geral, acho que eu diria que acho que não, assim, não, aham, pelo menos não para todos. sei. Seria injusto dizer que eu acho que cada um aprendeu uma lição ali, mas eu não sei se tudo, assim, não sei se eles entenderam tudo ali que aconteceu. Parte deles não registrou, talvez. Tá, agora a gente vai para outra pergunta que eu já desde sempre que eu tinha essa curiosidade, você esmiuçou isso muito no livro, né? Que é o conflito familiar, a tragédia familiar, o drama familiar. Norberto, Emílio, Marcelo, né? Uhum. Muitos arquétipos, né? Filho, neto, pai, conflito. Como é que você, assim, se eu estivesse numa peça de teatro, como é que configura essa tragédia? Olha, eu tentei fazer esses paralelos, mas eu não achei um paralelo exato. É uma coisa bem shakespeariana, né? Do pai e o filho que entra numa guerra sangrenta contra o pai. Mas é realmente muito dramático. E o mais impressionante é que é real, né, Morris? Porque Shakespeare inventava. Claro que ele se inspirava Uhum. na vida real, mas era uma ficção, né? Eu encontrei uma das coisas também que me fez querer muito escrever esse livro foi ter entendido que essa briga não só tinha esse tom dramático, impressionante, para a gente que é jornalista, quando é real uma história dessa, você fica realmente doido, né? Olha, isso é real, isso é realidade, né? Isso está acontecendo. Mas também porque essa briga explica muito do que aconteceu, né? A guerra entre eles exacerbou várias coisas que tinham ali na empresa, a coisa de dominar o presidente da República que está no turno ali, e a briga pelo poder. Quanto maior o Odebrecht ficava, mais eles brigavam. Então, eu acho que o que é interessante nessa briga é que tem todos os componentes mais assim, mais intrínsecos da natureza humana, né? Você tem a guerra pelo poder, você tem a falta de amor do pai, né? Existe ali uma mágoa muito grande de um filho com o pai, e existe uma mágoa muito grande do pai pelo filho ter sido o pupilo do avô. Tudo isso são elementos que, no fundo, toda família tem, né? Todo mundo tem na família alguma briga inexplicável, que as pessoas não se entendem e você não sabe por quê, não entende, né? Todo mundo tem um tio ou uma tia que briga e que você fala assim, cara, por que as pessoas não conseguem se entender? Tem um elemento irracional que leva a determinadas decisões que mudam o rumo das coisas. E isso é muito fascinante, né? Como é que as pessoas não conseguem se entender? Né? Como é que esse filho e esse pai entraram nessa guerra autofágica, que no fim foi ruim para os dois, né? Como é que terminou essa situação? Como é que está essa situação? Não terminou. A sensação que eu tenho, claro que eu passei a acompanhar isso, desculpa, claro que eu passei a acompanhar isso de forma mais espaçada, mas o que eu sei é que está parada a briga. Existe essa pendência entre o pai e o filho,
porque a Odebrecht, aí mais um exemplo da Odebrecht atuando pelas razões do pai e não da empresa, né? O pai e o filho, a Odebrecht pede a devolução do dinheiro que eles pagaram para o Marcelo como parte de um acordo ali para a delação premiada, alegando que houve chantagem. O Marcelo diz que recebeu em comum acordo com todo mundo que não cabe devolver, e isso está parado, né? Isso foi o que determinou o fim mesmo da relação, não era só do pai e do filho, é da mãe, do pai, dos irmãos, a família realmente se fraturou de uma forma, até agora, parece irreversível. E isso está da mesma forma como terminou o livro, por incrível que pareça, não teve uma evolução nesse ponto, entendeu? Tá sim, existe uma guerra, e que é difícil dizer, acho que ninguém tem toda a razão, e ao mesmo tempo ninguém é desprovido de razão. Como em toda guerra familiar, né? Cada um tem sua razão. E o fato dela não ter solução só mostra como nós, seres humanos, somos irracionais e não conseguimos produzir um acordo, né, em que alguém perca. O acordo não é bom quando todos perdem e todo mundo ganha. Não se consegue. A irracionalidade, a emoção passou por cima de tudo. Como é que funciona a cabeça do Marcelo? Ixi, que pergunta. Eu acho que o Marcelo ele é produto das circunstâncias dele, né? Uma pessoa que já cresceu com essa empresa, sendo muito grande, foi criado para ser o príncipe, né? Já foi formado pelo avô, sabendo que seria dele. Tudo bem, ele sempre foi também ensinado, isso faz parte da cultura Odebrecht, para deixar o sujeito resiliente, né? Com couro grosso, como se diz. Ele foi formado sendo ensinado que ele teria que conquistar o seu trono, mas ao mesmo tempo o trono era dele. Então, eu acho que isso deu a ele uma sensação de onipotência que ele exerce com muito, na qual ele confia bastante, inclusive na Lava Jato isso fica evidente, né? Ele acha que pode tudo, que acho que mexeu mesmo com a noção de risco, com a noção do certo e do errado, né, com essa capacidade de identificar quando você fez alguma coisa errada, quando você avançou demais o sinal. Eu acho que isso toda essa história da criação dele, dessa família que já era tão poderosa, incutiu nele a sensação de que, ele podia tudo, dois, ele estava sempre certo, e três, ele podia guerrear com quem fosse, né? Isso se mostrou errado, né? Assim, na Odebrecht tem também uma máxima que é assim, não interessa quem está certo, interessa o que é o certo. Nós devemos fazer o que é o certo. Agora, quem é que diz o que é o certo? Quem é que sabe o que é o certo? Você sabe o que é o certo? Eu não sei o que é o certo. Mas em nome do que era o certo, o Marcelo sempre achou que podia tudo, porque eu estou do lado certo. Então, cara, não sei nem se a psicanálise estuda isso, mas deve estudar, mas isso é uma coisa que é difícil, assim, porque ao mesmo tempo, do outro lado também tinha uma pessoa que achava que sabia o que era o certo. Então, é muito poder, sabe, Morris? Eu acho que é impossível você entender quem é o Marcelo Odebrecht sem pensar que é uma pessoa que só viveu para aquilo, a vida inteira ele viveu para Odebrecht, é uma pessoa que sempre pôde tudo, apesar de terem as brigas, os embates, no final ele sempre prevaleceu, e uma pessoa que pôde tudo no continente. Isso mexe mesmo com a cabeça da pessoa. Quando você se vê diante do abismo, você acha que você vai andar sobre as águas, né? E não vai andar sobre as águas, né? Mais uma vez, uma impossibilidade física, não tem como. Você acha que ele aprendeu a lição? Acho que não. Acho que não. Jura? Eu acho que, assim, deixa eu refazer. Eu acho que ele aprendeu parte da lição, a lição política, de que você não deve confiar nos governos. Eu entendo, de tudo que eu apurei, que esse capítulo da política, de como a política funciona, de por que você não deve confiar nos governos e achar que você é dono dos governantes, eu acho que essa parte ele entendeu.
Mas eu acho que essa coisa pessoal talvez nunca seja aprendida, essa lição pessoal do que eu fiz de errado, até porque são mágoas muito profundas, né? Você, é aquela coisa do... Quantas famílias são assim? O pai termina a vida brigado com o filho, acreditando para sempre que o filho foi errado, e o filho a mesma coisa com o pai. Tem divisões que são insolúveis e que muitas vezes para você refazer esses conceitos, admitir erros e tal, você precisa abrir mão de quem você é. E como é que faz isso? Não sei. Eu nunca vivi essa situação, então é muito difícil. Eu procuro sempre, quando eu escrevo um livro, uma reportagem, tentar entender o ponto de vista daquela pessoa que eu estou retratando. E esse caso é muito difícil para mim, porque eu nunca vivi isso. Eu sou de uma família mais comum possível, que tem suas brigas e tal, mas que nunca pôde tanto, nunca teve tanto em jogo. Enfim, não sei como é que é a sua família, mas a minha é uma família bem comum, de classe média brasileira. Então é difícil me colocar, mas eu consigo ver, assim, depois de toda a vivência que eu tive, foram 3 anos e meio trabalhando nesse livro. Convivendo com pessoas e perguntando muito, indo e voltando, acompanhando a evolução do caso. Eu super entendo o que aconteceu com todos eles. Assim, eu consigo entender porque cada pessoa tomou sua atitude. Mas eu acho muito difícil, em determinados casos, que a pessoa mude, porque significa renunciar à sua própria natureza. E isso, acho que é humano que não se consiga fazer, né? É muito grande para um ser humano. Vamos tentar terminar essa entrevista de um jeito feliz. Vamos tentar. O Brasil já está muito difícil. Vamos tentar. Você tem esperanças? No quê? Não, Em assim, quê? você acha que, quer dizer, por exemplo, na reconstrução, não sei, esperanças, também não sei o que te falar. Olha, eu acho, como eu te falei no começo da nossa conversa, a gente tem que ter um pouco mais de perspectiva. Eu, há 20 anos, via o Brasil, assim, desculpa, a gente tem que ter um pouco mais de perspectiva. Vendo o que eu vi há 20 anos, vendo o que eu vi hoje, eu acho que a gente evoluiu bastante em muitas coisas, né? O próprio livro mostra quanto a gente era primário em termos institucionais, né? Como é que a gente lidava de forma tão ingênua e muitas vezes simplista com a corrupção e com a democracia no Brasil. Antigamente a gente optava, eu acho que o Brasil optava por não ver as coisas. E aí a gente passou por um período em que ver as coisas foi muito duro para nós, né? Levou a Lava Jato, levou tudo isso. Agora parece que a gente está no fundo do poço, mas olhando para trás, em perspectiva de 20, 30 anos, eu acho que nós temos que nos agarrar, na verdade, a ideia de que nós construímos um arcabouço institucional que pode nos salvar. As instituições estão funcionando? Não sei, acho que é uma luta que a gente tem que travar todo dia. Tem hora que eu olho e falo assim, não estão funcionando. Mas nós temos mais instrumentos, bom, exemplos não faltam, né, assim, do que o bolsonarismo fez com esse país. Mas não faltam exemplos para nós do que pode ser feito, né? Eu acho que é um desafio mesmo, a gente está diante de um desafio que talvez no espaço da minha vida, eu nunca tenha visto tão grande. Mas eu quero acreditar, talvez seja poliana da minha parte, mas eu quero acreditar que nós vamos usar a nossa experiência das últimas décadas para não entrar no mesmo buraco que a gente estava nos anos 80, nos anos 90, entendeu? Com o país mergulhado ali em hiperinflação, vítima do populismo, e acreditando que é tudo normal, essa coisa do centrão, me passa um anos 80 feelings, que é bem grave, assim, mas eu acho que, assim, se há alguma coisa em que a gente pode se agarrar, nas lições que a gente teve ao longo dessas décadas. A gente não Uhum. pode abrir mão e se cegar para o fato de que a gente tem no Brasil um governo negacionista, obtuso, tosco, tudo isso que a gente sabe. Agora, a gente não pode entrar nessa caixinha.
Nós, brasileiros, não podemos aderir ao discurso tosco e obtuso de alguém que a gente abomina para derrubá-lo. Não pode ser por aí, porque a gente tem uma coisa maior em jogo, que é a nossa história como país, o nosso futuro. A gente vai entrar nesse buraco junto com o Bolsonaro? Então, a gente pode fazer diferente. Se a gente vai fazer diferente, eu não sei. Mas eu acho que a nossa história nos dá elementos para fazer diferente. E se isso for um motivo para otimismo, então que seja. Mas é isso, assim, eu como jornalista fico pensando, para que serve o meu trabalho? Às vezes eu acho que não serve para nada. Eu imagino que você também, às vezes, acorda de manhã, como eu, e Dá pensa, umas meu crises. Deus do céu, para que serve ser jornalista num país como o Brasil? O que adianta? Eu, assim, prefiro acreditar que quando eu escrevo um livro como esse, ele vai ser lido e as pessoas vão entender que mais do que pessoas, mitos, qualquer mito, mito à esquerda, mito à direita, isso aí não serve para nada. A gente se agarrar a pessoas, olha o que deu, entendeu? É Moro, é Bolsonaro, é Lula, não importa. A gente se agarrar à personalidade de alguém é um risco enorme. Nós temos que nos agarrar a regras, a valores, a métodos, entendeu? Isso daí é o que nós somos como sociedade, entendeu? Não é uma questão de direita e esquerda, é muito maior do que isso. Então, eu tenho essa esperança de que, como jornalista, escrevendo livro, ou trabalhando, falando no podcast, seja onde for, eu possa ajudar as pessoas, ajudar até meio uma coisa voluntarista, né? Eu possa Contribui. contribuir para que, na minha opinião, o mais importante é que a gente escape desse discurso fácil, entendeu? Mito não serve para nada. E eu acho que lendo o livro, as pessoas podem chegar a essa conclusão se elas quiserem. Mitos, narrativas, o certo e o errado é muito relativo. No que sobra no final do dia é o que nós temos como instituição, que nós construímos como país. E a gente precisa se agarrar nisso para a gente atravessar esse período de trevas que a gente está vivendo.